15. Nada é de graça. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Tudo tem um preço, e em muitos casos relacionados a dinheiro, a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro, até que você as experimente na prática e a conta já está atrasada. A General Electric era a maior empresa do mundo em 2004, valendo 1/3 de $1 trilhão. Fora sempre a primeira ou segunda colocada a cada ano na década anterior, um exemplo brilhante de aristocracia corporativa oferecido pelo capitalismo. Então, tudo se desfez. A crise financeira de 2008 levou a divisão de finanças da GE, responsável por mais da metade dos lucros da empresa, ao caos. No fim das contas, ela foi vendida como sucata. As apostas subsequentes em petróleo e em energia foram desastrosas, resultando em perdas na casa dos bilhões. As ações da GE despencaram de $40 em 2007 para $7 em 2018. O CEO Jeff Immelt, que dirigia a empresa desde 2001, foi imediatamente responsabilizado sem piedade. Ele foi criticado por sua liderança, suas aquisições, pelo corte de dividendos, pela demissão de trabalhadores e, é claro, pela queda do preço das ações. Com razão. Aqueles que são recompensados com uma fortuna digna de reis quando os tempos são bons, carregam o peso da responsabilidade quando a maré está baixa. Ele deixou o cargo em 2017. Mas Immelt disse uma coisa perspicaz em sua saída. Respondendo aos críticos que haviam dito que suas ações tinham sido equivocadas e que o que ele deveria ter feito era óbvio, Immelt disse a seu sucessor: "Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo." Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo, porque os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muitas vezes invisíveis para a plateia. Lidar com as demandas conflitantes envolvendo o crescimento desordenado, investidores de curto prazo, agências reguladoras, sindicatos e uma burocracia interminável não só é difícil, como também é difícil compreender a gravidade desses problemas até que seja você a estar lidando com eles. O sucessor de Immelt, que durou 14 meses no cargo, também aprendeu essa lição. A maioria das coisas é mais fácil na prática do que na teoria. De vez em quando isso acontece porque temos excesso de confiança, mas na maioria das vezes ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso, o que nos impede de pagá-lo. O S&P 500 aumentou 119 vezes de valor nos 50 anos entre 1968 e 2018. Bastava sentar-se e deixar o seu dinheiro render. Mas claro, investir com sucesso parece fácil quando não é você que está fazendo. Mantenha suas ações por longo prazo, você vai ouvir. É um bom conselho. Mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando? Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem-sucedido cobra um preço. Mas esse preço não é medido em dólares. Ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza e em arrependimento. Aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real. A incapacidade de reconhecer que investir tem um preço pode nos fazer tentar conseguir as coisas sem nenhum custo. Algo que, assim como assaltar um banco, raramente termina bem. Digamos que você queira comprar um carro novo, que custa $30 mil. Você tem 3 opções. 1. Pagar os 30 mil. 2. Encontrar um usado mais barato. Ou 3. Roubá-lo. Nesse caso, 99% das pessoas sabem evitar a terceira opção, pois as consequências de roubar um carro superam as vantagens. Mas digamos que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz. Esta recompensa vem de graça? Claro que não. O mundo nunca é tão bom assim. Existe uma etiqueta de preço, uma conta que precisa ser paga. Nesse caso, é a provocação sem fim do mercado, que dá grandes retornos e os leva embora com a mesma rapidez. Incluindo os dividendos, o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 a 2019, o que é ótimo. Mas o preço do sucesso durante esse período foi terrivelmente alto. Os trechos sombreados no gráfico mostram que ele caiu pelo menos 5% abaixo da máxima vigente em praticamente todos os anos entre 1950 e 2016.
Este é o preço que o mercado retorna. É essa a taxa, o valor do ingresso, e ele dói. Como a maior parte dos produtos, quanto maior o retorno, maior o preço. As ações da Netflix valorizaram mais de 35.000% de 2002 a 2018, mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% dos dias. A Monster Beverage, fabricante da bebida energética Monster, deu um retorno de 319.000% de 1995 a 2018, entre os maiores da história, mas foi negociada abaixo de sua máxima anterior em 95% do tempo durante esse período. Agora, eis aqui a parte importante. Assim como o carro, você tem algumas opções. Você pode pagar esse preço aceitando a volatilidade e a turbulência, ou pode encontrar um ativo com menos incertezas e um retorno menor, o equivalente ao carro de segunda mão. Ou pode tentar o equivalente ao roubo do século, obter o retorno, mas evitar a volatilidade atrelada a ele. Muitas pessoas, ao investir, escolhem a terceira opção. Assim como um ladrão de carros, apesar de serem bem intencionadas e seguidoras da lei, essas pessoas elaboram truques e estratégias para obter retorno sem pagar o preço. Elas operam day trade. Tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom. A maioria dos investidores, mesmo com um pouco de experiência, sabe que a volatilidade é algo real e comum. Muitos, então, fazem o que parecem ser a coisa mais óbvia. Tentam escapar dela. Mas os deuses do capital não têm em alta conta aqueles que buscam recompensas sem pagar o devido preço. Alguns ladrões de carro vão escapar impunes. Muitos mais serão julgados e condenados. O mesmo vale para os investimentos. A Morningstar certa vez examinou o desempenho de bons fundos mútuos, cuja estratégia é alternar entre ações e títulos de acordo com o que for mais favorável, obtendo retornos com o menor risco de queda. Eles querem os retornos sem pagar o preço. O estudo se concentrou no período de meados de 2010 ao final de 2011, quando os mercados de ações dos Estados Unidos entraram em pânico diante do medo de uma nova recessão e o S&P 500 caiu mais de 20%. Aquele era precisamente o tipo de ambiente em que os fundos táticos deveriam funcionar. Era a hora de brilhar. Existiam, pela contagem da Morningstar, 112 fundos mútuos táticos durante aquele período. Apenas 9 tiveram retornos melhores do que um simples fundo misto de 60-40 de ações e títulos. Menos de 25% dos fundos tiveram perdas menores do que os índices regulares. A Morningstar escreveu: com algumas exceções, os fundos táticos renderam menos, foram mais voláteis ou estiveram sujeitos ao mesmo percentual de risco de queda, quanto os fundos não táticos. Investidores individuais também caem nessa armadilha ao escolherem os seus próprios investimentos. O investidor médio de fundos de ação teve desempenho 0,5% ao ano inferior, se comparado aos próprios fundos em que ele investiu, de acordo com a Morningstar, resultado das operações de compra e venda, quando o certo deveria ter sido comprar e manter. A ironia é que, ao tentar evitar pagar o preço, os investidores acabam pagando o dobro. De volta a GE. Um de seus muitos defeitos vem de uma época sob o comando do ex-CEO Jack Welch. Welch ficou famoso por garantir que os lucros trimestrais por ação superassem as estimativas de Wall Street. Ele era o gênio. Se os analistas de Wall Street previssem que cada ação valeria $0,25, Jack alcançava 0,26, independentemente do estado dos negócios ou da economia. Ele fazia isso massageando os números, em uma forma bondosa de colocar, muitas vezes antecipando ganhos de trimestres futuros, de modo a fazer os números saudarem obedientemente seu mestre. A Forbes relatou um entre dezenas de exemplos. Por 2 anos consecutivos, a General Electric vendeu locomotivas para parceiros financeiros não identificados em vez de usuários finais em transações que deixaram a maior parte dos riscos inerentes à posse nas mãos da GE. Welch nunca negou esse jogo. Em seu livro Jack, Definitivo, ele escreveu: a resposta de nossos líderes empresariais às crises foi típica da cultura da GE. Mesmo que a contabilidade do trimestre já estivesse fechada, muitos imediatamente se ofereceram para ajudar a cobrir a lacuna nos ganhos. Alguns diziam ser capazes de encontrar 10 milhões, 20 milhões ou até mesmo 30 milhões de dólares extras em seus negócios para compensar os imprevistos.
O resultado foi que, sob a liderança de Welch, os acionistas não tiveram que pagar o preço. Eles obtiveram consistência e previsibilidade, uma ação que subia ano após ano, sem as surpresas da incerteza. Mas um dia, como era esperado, a conta chegou. Os acionistas da GE atravessaram uma década inteira de perdas gigantescas, que antes haviam sido evitadas por manobras contábeis. Os ganhos decimais da gestão de Welch se transformaram em perdas volumosas. O exemplo mais curioso desse tipo de conduta vem dos gigantes hipotecários falidos Freddie Mac e Fannie Mae, que no início dos anos 2000 foram pegos reportando lucros bilhões de dólares abaixo dos valores reais, na intenção de distribuir esses ganhos em períodos futuros para dar aos investidores uma ilusão de tranquilidade e de previsibilidade. A ilusão de não ter que pagar o preço. A questão é, por que tantas pessoas dispostas a pagar o preço de carros, de casas, de comida e de férias se esforçam tanto para evitar pagar o preço do retorno dos bons investimentos? A resposta é simples. O preço do sucesso do investimento não é óbvio logo de cara. Não é como uma etiqueta de preço que você pode ver. Assim, quando a conta chega, ela não soa como a taxa paga para se obter uma coisa boa. Ela soa como uma multa por ter feito algo de errado. E embora as pessoas em geral aceitem o pagamento de taxas, multas são coisas a serem evitadas. É preciso tomar decisões que prevejam e evitem as multas. Sejam multas de trânsito ou da Receita Federal, o significado por trás delas é o de que você fez algo errado e merece ser punido. A reação natural de quem vê sua riqueza diminuir e enxerga essa diminuição como uma multa é evitar novas multas. Parece trivial, mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa em vez de uma multa é uma parte importante do desenvolvimento de uma mentalidade que lhe permita permanecer por tempo suficiente no jogo para que os ganhos dos investimentos ajam a seu favor. Poucos investidores estão dispostos a dizer: tudo bem se eu perder 20% do meu dinheiro de verdade. Isso é mais difícil ainda para investidores iniciantes, que nunca experimentaram uma perda dessa magnitude. Mas se você encara a volatilidade como uma taxa, a aparência de tudo isso muda. O valor médio do ingresso para um parque da Disney é de $100, mas você terá um dia inesquecível com os seus filhos. Em 2019, mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa. Poucas achavam que os $100 eram uma punição ou uma multa. O benefício que vem em troca de uma taxa fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando uma. O mesmo vale para os investimentos, em que a volatilidade é quase sempre uma taxa, não uma multa. Os retornos do mercado não vêm de graça e nunca virão. Como qualquer outro produto, eles exigem que você pague um preço. Você não é obrigado a pagar essa taxa, da mesma forma que não é obrigado a ir à Disney. Você pode ir ao parque de diversões da sua cidade, no qual os ingressos custam 10 vezes menos, ou ficar em casa sem pagar nada. Pode ser que você se divirta da mesma forma, mas o mais provável é receber pelo que pagou. Com o mercado de ações é a mesma coisa. A taxa de volatilidade / incerteza, o preço pago pelos retornos, é como um ingresso, que nos permite obter lucros maiores do que nos parques de diversão mais baratos, que operam com títulos. O segredo é estar convicto de que a taxa do mercado vale a pena. Essa é a única forma de lidar bem com a volatilidade e a incerteza. Não apenas tolerar o pagamento da taxa, mas perceber que vale a pena pagá-la. Não há nenhuma garantia de que valerá. Às vezes, chove na Disney. No entanto, se você enxerga o ingresso como uma multa, jamais vai apreciar a magia. Descubra qual é o preço e pague-o.